Glória a Deus, abra sua Bíblia, eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém, você venceu o frio, né? E veio, você que está em casa aí assistindo a gente, eu te dou razão também, porque ficar em casa às vezes também é bom, né? Um caldinho, uma pipoquinha, é maravilhoso. Que Deus abençoe da mesma forma você que está em casa aí, ou no trabalho assistindo a gente, cultuando conosco. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, tema da nossa conversa de hoje. Deus não pede para você, Deus não pede que você faça o que você não pode. Deus não pede que você faça, Renato, o que você não pode fazer. Ele só pede que você faça aquilo que você pode, aquilo que está ao seu alcance. Então, diz assim a minha tradução, você pode acompanhar no telão, pelo seu dispositivo eletrônico aí. Diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença, um homem o quê? Aleijado de nascença, estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiram à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou-o bem nos olhos e disse: olhe para nós. Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: não tenho um centavo para dar para você, mas vou dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita, puxou-o. Num segundo, os pés e os tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. Até aqui, feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dessa história possam nos tirar do lugar de paralisia da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, um dos milagres que foram realizados logo depois da morte de Jesus, nós estamos num exato momento da igreja primitiva. Jesus já havia morrido, e a Bíblia fala que os discípulos, eles começaram a reproduzir, Glautinho, tudo aquilo que eles haviam sido ensinados durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, esses 12 homens, agora 11, Judas já havia tirado a sua própria vida, eles foram ensinados numa universidade prática. Hoje, para a gente fazer uma graduação de qualquer curso, na maioria das vezes, você precisa enfrentar aí uma universidade 5 vezes por semana, de segunda a sexta-feira, durante 4 horas no mínimo. Esses homens, eles ficaram numa universidade durante 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite e às vezes de madrugada, 24 horas. Então foi um curso intensivo de 24 horas. E eles demonstravam estar totalmente despreparados. Pedro, por exemplo, que protagonizou aqui esse milagre, ele era um inconsequente, era um camarada muito oscilante, vivia tendo altos e baixos, achava que sabia muito, se colocava sempre numa posição de superioridade a todos, era advertido por Jesus, e a Bíblia nos mostra que depois da morte de Jesus e depois do resgate dele com Jesus, lá naquela praia que nós vamos ter a oportunidade de visitar em março, a Bíblia diz que ele mudou totalmente o seu comportamento. E o texto fala que ele e o outro discípulo, João, resolveram ir ao templo. E ao se dirigirem à sinagoga, ao templo, para adorar a Deus, quando eles se dirigiram ao templo, no mesmo momento, um aleijado de nascença, que em algumas traduções dizem que ele tinha 40 anos de idade, era carregado para a porta chamada Porta Formosa, uma porta de Corinto muito bonita, não da igreja de Corinto, mas alguns dizem que formada, feita de Corinto,
uma porta maravilhosa, linda, chamada de Porta Formosa, que tinha um contraste ali. Um mendigo, um aleijado era colocado ali todos os dias. Para quê? Para mendigar, para pedir aquilo que ele não tinha. E a Bíblia fala que Pedro, quando se dirigiu ao templo, que viu aquele homem, que ao olhar para Pedro, viu a possibilidade de receber alguma migalha, estendeu a mão logo pedindo a Pedro alguma coisa. E Pedro, muito doce, muito amável, como era, logo exortou o homem, falou assim: eu não tenho dinheiro para te dar. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que Pedro não tentou fazer aquilo que ele não podia. Pedro não tentou dar aquilo que ele não tinha. E às vezes na nossa vida a gente quer fazer aquilo que a gente não pode fazer, a gente quer dar aquilo que a gente não pode dar, e Pedro, ele foi muito radical. Pedro, ele foi muito direto, ele foi muito objetivo. Já vou te falar, é dinheiro que você está pedindo? Eu não posso te dar. E quantas são as vezes que a gente está no carro, que às vezes a gente para no sinal, que o camarada já vem pedir, às vezes ele vem com aquela história, ele vem com receita de remédio. A gente tem que falar a verdade, né? Às vezes a gente pensa, aí o cara vem, a gente levanta o vidro, a gente pega o telefone celular, finge que está falando. É verdade, é assim que acontece. A maioria já me conhece. E aí, pastor, quando vem me pedir quentinha, alguma coisa, você está pedindo quentinha, rapaz? Você almoça lá no restaurante? Não vem com essa migué para cima de mim, pô? Você almoça com a gente lá todo dia? Aí ele falou: ô pastor, tudo bem? Não, estou aqui só tô só na minha aqui, né? E aí a gente acaba percebendo que Pedro foi direto e falou assim: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda imediatamente. Só que esse camarada aqui, ele era colocado, ele era carregado e levado todos os dias para o seu lugar de limitação. A Bíblia fala que ele era coxo de nascença, ele tinha um problema nos seus artelhos, que impedia ele de andar. O corpo era perfeito, ele só tinha uma limitação nos pés, ele não podia andar. Então os pés não funcionavam, mas os braços funcionavam, a voz funcionava, todo o resto do corpo funcionava. Mas na vida daquele homem, ele resolveu focar naquilo que não funcionava ou podia. E quantas são as vezes que na nossa vida a gente só foca naquilo que a gente não tem? A gente só foca naquilo que é uma impossibilidade. A gente só foca naquilo que a gente não pode. E quando a gente foca naquilo que a gente não tem, a gente alimenta aquilo que a gente não tem. Porque aquilo que a gente alimenta, cresce. Aquilo que a gente não alimenta, morre. E aí eu pergunto para você, o que você tem alimentado na sua vida? Aquilo que é uma falta ou aquilo que você tem? E o texto diz mais, Cláudio. O texto diz, Claudinho, que alguns homens levavam ele todos os dias para o lugar da sua mendigância. Que Deus me livre e livre você também de pessoas que nos leve todos os dias para o lugar de mendigar, de pedir, de se autocomiserar. Que Deus me livre, Galtinho, dessas pessoas que vão me empurrar, que vão me carregar, que vão me levar para um lugar da minha limitação. Eu quero ser impulsionado por pessoas que vão me levar para viver uma vida sobrenatural, para uma vida a despeito daquilo que eu não tenho, que vai me fazer olhar para aquilo que eu posso. Porque Pedro focou não naquilo que ele não podia e não tinha, mas naquilo que ele podia e tinha, porque cada um só dá aquilo que tem. Aí eu pergunto para você, o que você tem para dar? Eu não tenho nada. Não, ele tinha. Ele achava que ele não tinha, porque o problema dele era o pé. O problema dele não era no corpo inteiro. O problema dele era no pé, mas o problema dele, que era no pé, se tornou um problema existencial. E quantas são as vezes que na minha vida e na sua vida, diante de um problema, em uma área da nossa vida, a gente cria um reducionismo e a gente acaba se limitando, não achando que podemos fazer em outras coisas, em outras áreas da nossa vida. Ele vivia na Porta Formosa. Aquele lugar era um lugar da sua limitação. Todos os dias ele era carregado para o lugar da sua limitação,
E eu pergunto para você, qual é o lugar da sua limitação? Qual é o lugar na sua vida que paralisa você todas as outras áreas da sua vida? Qual é o lugar que Satanás às vezes usa para paralisar você? Essa semana eu fiz uma live, Julio, que eu falei de um livro que eu li alguns anos atrás, e eu comprei esse livro essa semana. Devo ter dado para alguém. Um livro incrível, acho que eu comentei com você. Um livro que foi escrito em 1938, pelo Napoleão Hill. Ele escreveu esse livro em 1938. Esse livro foi proibido de ser publicado, e depois esse livro foi publicado. Hoje se tornou um grande best-seller. É um livro de ficção. O nome do livro é Mais Esperto do que o Diabo. Um tema muito curioso. E eu peguei esse livro para ler justamente por causa do tema. Eu falei, meu Deus, mais esperto do que o diabo. E o livro fala sobre uma conversa de um homem com o diabo. Não o diabo de chifre, de rabo, de tridente, mas a personificação do diabo. E aí, o camarada, ele começa a conversar com o diabo, que no primeiro momento é muito receptivo a ele. Ele começa a conversar. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para o diabo, que responde atentamente a ele. Até o momento em que ele pergunta para o diabo, aonde é a sua habitação? Aonde é a sua morada? Em outras palavras, ele diz, aonde que você mora? Aí o diabo fala assim para ele, mas o que você está perguntando aonde que eu moro? Ele falou, pô, a gente está nessa conversa aqui, tão amistosa, e você tem me respondido de uma forma tão respeitosa. Ele falou, gostaria de saber. E aí o diabo fala para ele assim, eu moro no medo. É no medo que eu moro. Eu moro na insegurança. É justamente na insegurança, fazendo com que as pessoas, elas percam a capacidade de acreditar nelas. Porque quando eu tiro das pessoas o poder que existe dentro delas de acreditar nelas mesmas, elas se tornam em nada. Eu moro na dúvida, eu moro no questionamento, ele diz, eu moro na insegurança das pessoas. Quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, sangue de Jesus. Não é que é o diabo mesmo que está falando aqui, gente? Um livro que foi escrito em 1938 e que parece que foi escrito hoje de manhã. Porque Satanás é um especialista justamente em fazer isso, em dizer para você que você não pode, em dizer para você que você não consegue, em dizer para você que não é para você, que diante da limitação que você tem, você não pode ousar, se atrever a tentar. É melhor você mendigar, é melhor você pedir, porque você é um aleijado. E curiosamente, Glautinho, ele passou a ser chamado pela sua limitação, porque a Bíblia fala que nem o nome dele é citado aqui. O nome dele passou a ser a limitação que ele tinha, ou seja, o coxo da Porta Formosa. E ele passou a aceitar essa identidade de coxo da Porta Formosa. Ele tinha um nome, sim ou não? Sim, mas as pessoas não chamavam ele pelo nome, chamavam ele pela sua limitação. Talvez você já seja reconhecido pelos outros pela sua limitação, e talvez você tenha até aceitado isso. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma mulher que me procurou um dia no final de um culto, e ela tinha mandado uma mensagem no direct, Instagram, muita mensagem. Ela mandou, e ela veio aqui, e ela falou assim para mim, oi, tudo bem? Eu sou a mulher que foi traída, que mandou uma mensagem no Instagram para você. Aí eu falei, você é quem? Falei com você no Instagram, a mulher que foi traída. Falei, você é a mulher que foi traída? Então, observe que ela já se apropriou da sua limitação, ela já se apropriou da sua dor, do seu trauma, daquilo que a vida proporcionou a ela. E quantas são as vezes que na nossa vida é o que acontece com a gente? Quantas são as vezes que as circunstâncias, Renato, elas fazem de tudo para de alguma forma dizer que nós somos aquilo que não somos? Renato está aqui, um grande milagre de Deus, alguém que sofreu uma injustiça, 5 anos, 6 anos, 6 anos, uma injustiça,
ele pagou no primeiro momento por uma coisa que ele não cometeu. E a gente fala assim, a justiça mais cedo ou mais tarde ela vem. Na vida dele demorou 6 anos. E ele passou por um processo muito difícil. Ele foi preso. Ficou quantos anos preso? 2 anos preso. 2 anos cerceado de liberdade. No meio de uma pandemia. Como é que se resolve as coisas? E o que ele tinha como opção? A única opção que ele tinha era acreditar que mesmo que as circunstâncias contrárias, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus ia prevalecer. E aí eu chamei ele para ir no Amós, falei, no próximo Amós você vai, no último que teve. Aí ele falou, não, porque segunda-feira é minha audiência. Eu falei, melhor ainda, rapaz. Você vai acabar de chegar do Amós pegando fogo lá. Você vai incendiar aquela audiência. Ele, eu vou ver. Eu falei, não, você não vai ver não, você vai. E eu falei para ele, você vai. E ele foi, e quando foi a audiência, ele falou, pastor, foi maravilhoso. E agora, foi quando que saiu a sua sentença? Foi anteontem, o Ministério Público declarou que era, como é que é o nome? Impronunciado. Você pode glorificar a Deus? A justiça chegou na vida dele. Agora, não foi fácil. Foi muito difícil. Nós não temos respostas para isso. Mas o fato de não termos respostas não nos impede de continuar caminhando. Ele poderia, a partir de agora, se revoltar e dizer, eu não quero mais. Por que Deus está permitindo isso? Nós temos o controle sobre isso, sim ou não? Sim ou não? Não. Então por que você não foca naquilo que você controla? Ao invés de querer focar e controlar naquilo que você não pode controlar. Nós não temos o controle sobre tudo. Mas nós temos o controle sobre algumas coisas. Então, aquilo que está ao seu controle, que você possa dar o seu melhor. Porque Satanás ele vai continuar aí, querido. Só que a Bíblia fala que os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que são nascidos de Deus é que vencem o mundo. Não são todas as pessoas que vencem o mundo. São aqueles que foram nascidos verdadeiramente de Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia fala que esse camarada que ele esperou de Pedro e de João esmola, e Pedro carinhosamente como um cavalo falou, se é dinheiro que você quer, nem adianta, meu. Eu não tenho para te dar, então eu não vou nem me esforçar para fazer por você o que eu não posso. O que esse pessoal aí vive fazendo, trazendo você para cá, para você lamber as suas feridas, eu não vou fazer. Agora eu vou te dar aquilo que eu tenho, e eu tenho. Poder de Deus. Pegou e falou, levanta e anda. E aí pegou a mão, segurou na mão direita dele, puxou o camarada. E a Bíblia fala, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, médico, diz que imediatamente os seus artelhos se formaram, se firmaram, e ele ficou em pé. E a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, depois que ele ficou em pé, foi entrar no templo. Porque ele estava no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Por que no lugar certo? Ele estava no lugar onde a presença de Deus era manifestada, no templo, mas fazendo a coisa errada, se auto-medigando, se auto-comiserando, pedindo esmolas. E quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. Quantas vezes ele ali na porta do templo sonhava em entrar naquele lugar, e as pessoas saíam, quem sabe, dizendo que culto maravilhoso, que palavra, que louvor, que adoração, olha que incrível, e ele não podia entrar, porque ele era considerado amaldiçoado. Até que quando a graça alcançou o coração dele, ele teve a oportunidade de, ao ser curado, não somente da sua limitação física, mas das limitações da sua alma, ele entrou celebrando. E a Bíblia fala que ele pegou na mão de Pedro, o Eudine Peterson fala, e de João, e eles começaram a pular. E quando eles celebraram, todo mundo começou a... Gente, o que está acontecendo? Peraí, mas você é o coxo,
Você é o coxo que fica aqui há tantos anos na porta desse templo. Ninguém nem sabia o nome do cara. E é nesse momento que ele não está nem aí para todo mundo. E Pedro aproveita a oportunidade, juntou um monte de gente. E aí Pedro falou: vocês estão admirados por quê, pô? Lembra aquele Pedro que achava que ele era o cara? Lembra aquele Pedro que andou sobre as águas? Lembra aquele Pedro que acertava as perguntas do professor e enchia o peito de vaidade? Nesse momento, o Pedro, agora que havia sido resgatado pelo Senhor, ele falou: por que vocês estão tão apavorados com o que aconteceu? Isso aí foi o simples poder de Deus na vida dele. E outra coisa, quem fez isso foi eu nem João, não. Foi Jesus, aquele que vocês deixaram que fosse erguido no madeiro. Então aproveitem agora e se arrependam. Observa que a história mostra que os escolhidos de Deus, eles sempre vão usar aquilo que têm. Essa semana, minha filha Mirella, lá em casa, a Juliana não pode ver tela, a gente fica travando, aí tem dia que não pode, tem dia que pode só um horário, aí Mirella não pode, às vezes a gente dá um pouco de tela, mas não pode ver vídeo, só pode ver desenho. Tem as regras lá de Carla, não pode ver aqueles rios de YouTube. E 5 anos de idade, gente. Mirella é 5 anos. Pegou meu celular, foi para trás da geladeira, vendo os vídeos. Só que o som alto, ela escondida atrás da geladeira, vendo os vídeos, o som alto. Eu falei: que isso aí? Aí eu fui no barulho. Aí ela tá sentadinha assim, atrás do lado da geladeira, lá entre a porta, vendo o videozinho. Ele tá fazendo o que aí, Mirella? Mãe, ficou desesperada. Falei: você pode ver vídeo, Mirella? Já trancando os dentes assim: você pode ver vídeo, Mirella? Não, pai, desculpa, pai. Mãe, eu falei: você está de castigo agora. Vai pro castigo agora. Peguei o telefone e a próxima vez que você assim... Aí ela começou a chorar e ela falou assim para mim: eu não quero mais ser criança. Falei: minha filha, perdoa porque ela não sabe o que ela fala. Eu é que quero ser criança e não posso. Você que é criança não quer ser criança. E aí eu falei: quer dizer que você não quer ser criança? É, porque eu quero ver as coisas e eu não posso. Aí eu falei: minha filha, criança acha que tem que fazer o que quer. Escolhido de Deus faz aquilo que precisa ser feito. A gente entende que a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Que a despeito de algumas limitações, sendo físicas ou não físicas, que isso não nos deforme ao ponto de viver uma vida além do natural, sobrenatural. Porque não tem a ver com dinheiro. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha aquilo que o dinheiro não podia comprar. E aquele camarada, todo dia, no final do dia com a canequinha cheia de moeda, ficava feliz da vida, mas todo dia ele voltava para o mesmo lugar. O lugar da sua limitação. Eu pergunto para você: qual é o lugar da sua limitação? Porque o dele era a porta formosa. Qual é a porta formosa da sua vida? Qual é a área da sua vida que te limita? E que Satanás usa essa área, sabe? Para dizer para você que você não vai conseguir. No caso dele foram 40 anos, Gautinho. E tem gente que fica esse período de tempo sendo limitado pelo diabo. Esse livro, um best-seller, desmascarou aquilo que todo mundo já sabe, aonde que o diabo atua. E tem algumas outras questões no livro. Tem outra que ele fala o seguinte: Satanás, ele fala assim: uma das minhas armas preferidas é produzir a distração, porque se eu distrair as pessoas, se eu fizer com que as pessoas percam o foco delas, elas em algum momento vão deixar, eles não usam essa expressão, de cumprir o propósito. Ele fala de alguns objetivos e metas, e a gente acaba percebendo que é exatamente isso que o diabo faz. Quantos de nós perdemos o foco? Quantos de nós perdemos uma vida inteira sendo distraídos? E a minha filha de 5 anos já está nessa leva.
se permitindo, sabe, perder o foco com rios do YouTube, e a gente insistentemente tentando exortar. Uma menina de 5 anos, que tentando dar um balão na gente, vai para trás da geladeira, para você ver como que o negócio é sério, para você ver como que Satanás, ele usa mesmo. E Satanás, ele não vai deixar de fazer o que ele veio para fazer. Somos nós que temos que nos posicionar e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Será que você vai decidir nessa noite dar aquilo que você tem, focar naquilo que você pode, não naquilo que você não pode? Será que você pode perceber hoje algumas pessoas que estão à sua volta, que estão sempre levando você para um lugar da limitação, e não para um lugar de crescimento em Deus, para um lugar de conforto, para uma zona de conforto na sua vida? Porque inevitavelmente, queridos, ou nós somos influenciadores, ou nós somos influenciados. Ou nós, de alguma forma, fazemos a diferença, ou somos mais um no meio da multidão. E Pedro não teve nem diálogo, simplesmente falou: meu irmão, nem tenho dinheiro, nem vem, mas eu posso te dar o que o dinheiro não compra, levanta e anda. E o camarada na hora leu, 40 anos estava ali, 40 anos, talvez a cura dele não pudesse acontecer antes, mas eu pergunto para você, mesmo com algumas limitações, será que verdadeiramente ele não poderia viver uma vida melhor? Uma vida diferente dessa vida medíocre, mediana que ele vivia, todos os dias se colocando numa posição de mendigança, numa posição de dependência dos outros? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus tem para você? Porque o milagre só aconteceu a partir do momento em que Pedro resolveu focar naquilo que ele tinha e dar ao outro aquilo que ele tinha, e não aquilo que ele não tinha. E quantas são as vezes que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém? Não com dinheiro, mas com uma simples palavra, uma palavra sua, um abraço seu, uma oração sua. Nesse Amostim teve um adolescente que me procurou, aí ele me parou assim e falou: não, eu precisava falar contigo. Falei assim: vai confessar pecado. Aí ele veio e falou: não, eu precisava falar contigo. Eu falei: pois não, querido, eu vim aqui para agradecer, eu vim aqui para te agradecer, porque eu só estou aqui porque vocês permitiram. Ele não tinha condições de ir, e a igreja colocou ele, custeou para ele ir, só que na vida dele fez tanta diferença, que ele veio agradecer. Quantos adolescentes foram que a gente bancou, que a igreja custeou, só que na vida dele fez tanta diferença, que ele não se conteve, ele falou: cara, eu preciso ir lá agradecer, porque o que eu estou vivendo aqui é tão incrível, é tão extraordinário, que eu preciso lá, de alguma forma, externar isso. E aí eu falei para ele assim: rapaz, glória a Deus pela sua vida. Aí eu falei com o Glautinho: a gente vai ter que fazer mais um desse, não é um por ano, a gente vai ter que fazer 2, Glautinho, porque está fazendo tanta diferença na vida desses adolescentes, sabe? Porque nós um dia fomos adolescentes, queridos, e a gente entende que uma hora essa fase vai passar. Mirela não sabe, mas ela está querendo antecipar aquilo que uma hora vai chegar, e quando essa hora chegar, se ela não tiver vivido a fase em que ela estava, ela vai sentir falta. Por isso é muito importante que você viva no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo, onde tudo acontece, é no presente. E tem gente que está com o corpo no presente, mas está com a mente no futuro, ansioso, preocupado. Tem gente que está com o corpo no presente, mas está com a mente no passado, com culpa, com peso, dizendo: eu podia ter, eu devia ter, Então chegou a hora da gente se colocar de pé no melhor lugar do mundo, onde tudo acontece, no presente. Onde se coloque de pé, onde verdadeiramente nós podemos fazer a diferença. Eu pergunto para você: qual é a área na sua vida que limita você e que você precisa romper nessa noite? Porque talvez o milagre que você precise hoje não é um milagre de uma cura física, mas é de uma cura existencial, de uma visão.
de uma distorção no olhar. Talvez quando você olha para você, você não consegue ver quem verdadeiramente você é. Você se vê aquém daquilo que você gostaria. Você sofre de uma miopia espiritual. Quem sabe Satanás tenha tocado nos seus olhos ou tenha colocado um óculos dele em você para que você acredite que você não pode, que não é para você, que não tem jeito, que Deus não te ama. Mas eu quero dizer, pelo poder dessa palavra que foi ministrada hoje, porque a palavra de Deus é poderosa, não há impossibilidade humana para uma fé, quando essa fé é condicionada a um Deus todo-poderoso. Não há limites para uma fé condicionada a um Cristo que foi capaz de morrer por você, para que você tivesse uma vida em abundância de vida. Então, nesses poucos minutos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma oração a Deus, colocando diante dele a área de paralisia que atrapalha muitas outras áreas da sua vida, porque talvez uma pequena área tenha sido afetada e essa pequena área atrapalha que muitas outras áreas na sua vida possam fazer com que você viva verdadeiramente o extraordinário, o sobrenatural. Se essa palavra falou com você, feche seus olhos, coloque a mão na direção do seu coração. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Que nós, Pai, possamos focar naquilo que o Senhor já nos deu, na Tua presença. Que nós possamos, Pai, todos os dias experimentar a Sua bondade e olhar com os olhos da fé para aquilo que o Senhor já fez. Quantas são as vezes, Pai, que nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, com aquilo que vai acontecer. Esperamos, Pai, que tudo fique dentro do nosso controle, mas nessa noite o Senhor nos chamou para viver uma fé sobrenatural. Nessa noite o Senhor ajustou o nosso foco para nós percebermos que o Senhor está conosco e isso é suficiente. Espírito Santo de Deus, venha nos habilitar para as guerras da vida. Espírito Santo de Deus, venha levantar aquele que entrou aqui, Pai, com um nome, com uma impossibilidade. Pai, aquele que está apegado à sua dor, à sua limitação, nós queremos declarar libertação nessa noite. Nós queremos declarar as portas das prisões se abrindo. Nós queremos declarar as correntes sendo jogadas ao chão. Nós queremos te pedir, Pai, nos dê uma mentalidade que nos permita viver, Pai, o sobrenatural de Deus. Nós declaramos nessa noite, Pai, que viveremos segundo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós queremos nos reposicionar. Nós queremos, Pai, assim como aquele homem que há 40 anos estava aprisionado e no momento que foi liberto, correu para dentro do templo. Nós queremos correr para a Tua presença nessa noite. Nós queremos esquecer das coisas que para trás ficaram. Abre os nossos olhos para ver o futuro lindo que o Senhor já construiu. Abre os nossos olhos para que a gente possa perceber, Pai, que já tem um lugar preparado para nós. E mesmo que hoje não esteja tudo como nós queremos, da forma que nós esperamos, tudo que precisamos é nos manter na posição, é acreditar, é confiar. Então, Pai, nós nos permitiremos viver o novo de Deus. Dê força àquele que está cansado, renova o vigor daqueles que estão aflitos. Pai, renova a mente daqueles que deixaram de sonhar. Derrama uma medida de fé para aqueles que estão temerosos. Habilita as nossas mãos, Pai, com uma nova unção, para que a gente possa agora ser esse canal de cura, de transformação, porque o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje, o Senhor fará através de nós. E nós cremos no impossível. Nós acessaremos os milagres sobrenaturais. Tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, nós tomamos posse, porque é direito e é herança. Nos leve para os nossos lares
debaixo das suas poderosas mãos. Renova a nossa mente, renova o nosso vigor, porque o Senhor nos chamou para viver algo novo nessa noite. Vai em paz, que Deus te abençoe e que você viva os melhores dias da sua vida, na liberdade que Ele nos entrega hoje. Você que crê e recebe, eu te convido a erguer as suas mãos e dar a melhor salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Vai em paz, que Deus te abençoe.